Olá, turminha, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar com o nosso livro didático. Vamos ler novamente o conto popular O Cold de Hadley nas páginas 56, 57 e 58. Após, vamos realizar a atividade da página 59 e 60, as questões de 6 até a questão 11. Vocês vão fazer apenas as respostas. Mas antes, nós vamos relembrar o que são os contos populares, né? Os contos populares são histórias curtas, surgiram na tradição oral. Os mais velhos contam aos mais jovens. São narrativas passadas de geração em geração. Não tem um autor conhecido. A autoria é atribuída ao povo e mantiveram-se vivos graças à memória dos contadores de histórias. Alguns contos populares foram passados para os livros, como é o caso do conto que nós vamos estudar hoje, O Cold de Hadley. Peço que vocês façam a leitura aí na casa de vocês do texto, O Cold de Hadley, para relembrar e responder a atividade de hoje, tudo bem? Após vocês fazerem a leitura novamente do conto, eu vou dar uma breve explicação da atividade de hoje, tá certo? Vocês peguem o livro de vocês, aqui fica um pouco ruim de ler, mas o livro de vocês fica bem melhor, tá bom? Então vamos lá às questões. A questão 6 pergunta: o que acontece de extraordinário no início do conto que complica a volta da velhinha para a sua casa? Depois que vocês leram aí, vocês perceberam que a velhinha encontrou algo de extraordinário. Por que que isso era extraordinário? Porque mudava, né? Com base ela ia andando, o tempo ia passando, aquela coisa que ela encontrou ia mudando, ia se transformando em outra coisa. A questão 7. Além da protagonista, que era a velhinha, há outra personagem importante na história, que vocês sabem muito bem quem é. Item A. Que personagem é esse? Aí vocês vão colocar o nomezinho dele aí. B. Como ela é caracterizada no texto? Como é que é descrito esse outro personagem, né? O texto está dizendo quais são as características dele. C. Durante a história, o que muda na vida dessa personagem? Essa personagem que vocês colocaram lá no item A. O que passou a mudar na história? O que foi que veio a acontecer para que mudasse a vida desse personagem? Item D. O que ocasiona esta mudança? O que aconteceu para que essa mudança fosse possível? Vocês lembram que lá na leitura do texto, o que é que acontecia? O Cold de Hadley assustava todo mundo tinha medo dele. A velhinha foi a única que não teve medo desse Cold de Hadley, que eles tinham ele como se fosse um bicho papão. A velhinha, quando encontrou com o Cold de Hadley, ela não teve medo. Ela se sentiu, foi lisonjeada por ele ter aparecido para ela. Item E. Considerando o encontro dessa personagem com a velhinha, o temor do povo da aldeia em relação a ele se justifica? Explique. O povo sentia medo do Cold de Hadley. Quando a velhinha se encontrou com o Cold, que ele foi tomar um chá na casa dela, que eles passaram a conversar, ele fez ela rir muito. Esse temor, esse medo que o pessoal lá da aldeia sentia em relação ao Cold se justifica? Vamos à questão 8. No fim do conto, é possível perceber que a vida da protagonista, a velhinha, está diferente do que era no início da narrativa. Item A. O que foi que mudou na vida dela? O que foi que melhorou após ela se encontrar com o Cold de Hadley? Item B. Que atitude da personagem principal possibilitou essa mudança? O que foi que a velhinha fez quando ela se encontrou com o Cold de Hadley que possibilitou que ela tivesse uma vida melhor? Aí vocês vão encontrar lá no texto um trecho e copiar no caderno de vocês. A
questão de número 9 pede para vocês lerem esse trecho da introdução do livro, do qual foi extraído o conto Cold Hadley. Vocês vão fazer essa leitura aí. Depois nós vamos responder o item A e o B. O item A pergunta: quem inventou as histórias que compõem o livro? A partir desse trechozinho aí, vocês conseguem identificar quem foi que inventou essas histórias? Sim ou não? B. Como as histórias que compõem o livro chegaram até os dias de hoje? Como eu expliquei para vocês anteriormente, os contos populares, eles eram repassados de geração em geração, né? Eles eram transmitidos oralmente. Só depois de muito tempo é que eles foram passados para os livros. Questão de número 10. No conto, algo passa por 4 transformações mágicas. O que foi mesmo que passou pelas transformações mágicas? Foi aquela coisa que a velhinha encontrou lá no início do conto, né? Que se transformou em uma coisa, depois em outra, até se transformar no Cold Hadley. Item A. No caderno, organize um quadro semelhante a este, com 4 linhas e complete-o com as transformações ocorridas. Primeiro, as moedas de ouro. Ela encontrou uma panela cheia de moedas de ouro. Essas moedas de ouro se transformaram em quê? Se transformaram num bloco de prata. Aí depois, esse bloco de prata se transformou em quê? Aí vocês vão dizer, até vocês completarem e chegar à última transformação, tá certo? Não coloquem esses pontinhos dentro do quadro, vocês têm que responder. Item B. Qual é a reação da personagem principal diante dessas transformações? Cada vez que a panela cheia de ouro se transformava em alguma outra coisa, como é que a velhinha ela se sentia? Ela se sentia insatisfeita com a coisa que era transformada, ou ela achava que aquilo era sempre melhor do que a coisa anterior? C. Como os contos populares circulam em geral oralmente, você acha que estruturas repetitivas como essa ajuda o contador a contar a história? Por quê? Nesse conto tem muitas estruturas repetitivas. Por exemplo, a velhinha ia andando, levando uma panela cheia de ouro. De repente se transforma em um bloco de prata, depois em um bloco de ferro, depois em uma pedra e depois no Cold Hadley. Isso são estruturas repetitivas. E essas estruturas repetitivas, elas auxiliam o contador a contar a história? Sim, essas estruturas repetitivas, elas ajudam o contador a se lembrar da história. Como é um conto popular que é passado de geração em geração e geralmente ela é contada oralmente, quando o narrador, o contador da história, ele vai repetindo algo que aconteceu, ele vai se lembrando melhor dos detalhes que aconteceram na história. Vamos lá, a última questão. Questão 11. Observe que na narrativa há diferentes opiniões sobre o Cold Hadley. Item A. Sintetize as opiniões sobre ele, indicando de quem são. Ou seja, o que é que vocês vão fazer? Depois de vocês fazerem a leitura do texto, vocês vão identificar quais eram as opiniões que o pessoal da aldeia tinha em relação ao Cold Hadley. Vocês vão escrever essas opiniões e vocês vão dizer quem foi que deu essa opinião. Item B. Essas opiniões estão ligadas ao ensinamento transmitido pelo conto. Qual é esse ensinamento? Quando a gente terminou de ler esse conto, a gente verificou que ele traz um ensinamento para a gente. Qual é? Lembram que lá no começo do texto, as mulheres dos aldeões, elas tinham uma opinião em relação ao Cold Hadley. Elas achavam que ele era um bicho papão que atormentava a vida das pessoas, ele era um problema. Quando a velhinha o encontrou, viu ele de uma outra forma, viu ele como sendo um amigo. Então, qual é o ensinamento que a gente pode tirar a partir da leitura desse conto? Que a gente não deve julgar
uma pessoa sem saber, né, como é a vida dela, sem ela nos dar a oportunidade de nos mostrar como realmente ela é. Item C. A forma como a protagonista é chamada, quem é a protagonista é a velhinha, né? Nos indica um valor da comunidade que gerou esse conto. Explique essa afirmação. A comunidade que deu origem ao conto vê nos mais velhos um sinal de sabedoria. Lá no final do conto diz que o povo da aldeia ainda falava com medo do Cold Hadley ou praguejava ele por causa das suas travessuras. Mas a velhinha, ela dizia o quê? Ele não é mau, só gosta de rir um pouco. Só isso. É importante a gente perceber que as ações da velhinha é que faz com que aconteçam o ensinamento que está presente no conto. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu trago essa mensagem. É a sua dedicação hoje que vai determinar seu sucesso amanhã. Estude, evolua, invista em você. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.